Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Marco Aurélio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos começar a falar sobre vetores. É a nossa primeira aula hoje sobre vetores, tá? E continuando então o tema que nós estamos estudando, nós vimos já, né, movimento uniforme, movimento variado, vimos a questão dos gráficos, vimos como calcular aceleração, velocidade, e agora nós veremos, e vimos também movimento circular, agora nós veremos o cálculo vetorial, cinemática vetorial, tá? Pra gente dar prosseguimento. Então, assim, o tema da aula de hoje é importante porque vai dar embasamento para esses outros temas daqui da dinâmica, beleza? Então vamos que vamos, hein? É muito importante prestar atenção nessa aula aqui, anotem, peguem o caderno, não fiquem só assistindo, né? Se eu estiver falando muito lento, coloca na velocidade 1,5 e é importante que você esteja com atenção aqui na aula para não ficar precisando repetir a aula, beleza? Então vamos que vamos, tá? No máximo, aí, acho que uns 25 minutos a gente encerra a aula. Aqui é o nosso calendário, quem tiver alguma dúvida, tá? Mas isso daí eu acho que é mais interessante de falar em sala, porque vai saber a época, né, que nós estamos. Eu não sei a época que você vai estar assistindo aqui, mas se o horário pode mudar ou não, tá? Mas esse daí é o horário que nós temos para esse mês de setembro. Para hoje, nós veremos o que são os vetores, representação de forças por vetores, para que servem os vetores, né? Quais são suas características, onde que eles são usados e vamos falar também do equilíbrio de forças, tá? Vamos dizer aqui rapidamente alguns exemplos de por que estudar os vetores. Para representar as forças que atuam em um corpo, ok? Então nós vamos ver aqui como que a gente representa forças para facilitar o cálculo da força resultante que atua em um corpo. Então, galera, é o seguinte, olha só. Nós não falamos ainda sobre a ideia de força, mas vocês sabem mais ou menos o que é, né? Força, nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Como que nós representamos força em um desenho, em um esquema? Como que a gente representa? Então, nós veremos que são os vetores, tá? E ainda falando sobre equilíbrio de forças é quando um corpo ele tem a sua força total igual a zero, ou seja, se você for somar as forças que atuam no corpo, é igual a zero. Então aí se diz que o corpo está em equilíbrio, né? Ele não está sendo acelerado, ele não está sofrendo nenhuma alteração por conta da aplicação dessas forças. Se você colocar, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui desenhado, tá? Fica melhor. Eu não planejei assim, mas eu vou fazer isso agora aqui. Pera aí. Ó, então se você tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma caneta. Se você tem, por exemplo, um corpo aqui. Se você tem um corpo aqui. Aí tem várias forças atuando nesse corpo, né? Uma força para cima, uma para baixo, uma para o lado e uma para o outro. Se essas forças forem iguais, então essa força de cima é anulada pela de baixo, essa da esquerda é anulada por essa da direita, e o resultado disso é como se o corpo tivesse sem atuação de força nenhuma. Por quê? A força resultante, né, é igual a zero, tá? Então é mais ou menos isso que é o equilíbrio de forças, ok? Então quando você tem que a força total de um corpo se anula, é igual a zero, as forças na horizontal se anulam e as forças na vertical também se anulam, então você tem aí um equilíbrio de forças, tá? Beleza, então eu já até adiantei alguma coisa que eu vou comentar mais na frente, né? Mas é para isso basicamente que servem os vetores. Então você tem aqui um objeto, para dar um exemplo, né? Qual que é a massa do objeto? Vamos supor, né? Seria uma questão. Mas você tem um objeto pendurado, aí você tem três cordas aqui, pode ser uma corda só, tá? Pode ser uma corda aqui e uma outra pendurada. E aí você tem essa configuração. Como que a gente representa as forças que atuam nesse objeto aqui, né?
E é isso que a gente vai ver hoje também, ok? A gente tem que sair daqui sabendo representar as forças que atuam em um corpo, tá bom? Então você tem que nesse ponto aqui de encontro das cordas, existe a força peso atuando, né? A Terra ela sempre puxa tudo para baixo através da força peso, e você tem a força das cordas, né, equilibrando aqui, puxando o objeto para cima, tá? Mantendo então o objeto estático, mantendo ele parado, portanto em equilíbrio de forças, ok? Mas nós veremos como que vamos decompor essas forças, somar essas forças aqui, tá bom? Nós não entraremos no mérito de que tipo de força que nós estaremos trabalhando. Basta que seja uma força qualquer, o tratamento é o mesmo para todos. Vamos falar então dos vetores, tá, pessoal? Vetores são setas que representam grandezas que são caracterizadas por direção, sentido e módulo. Módulo quer dizer o quê? Intensidade. Por exemplo, velocidade, força, são grandezas físicas que apontam para algum lugar. Quando você faz força para cima, para baixo, para o lado, você está apontando para algum lugar. Quando você tem uma certa velocidade, também você está indo em direção, apontando para algum lugar. Quer ver um exemplo? Você tem aqui dois carros. Olha só a representação vetorial da velocidade. No que diz respeito à intensidade, qual que está mais rápido aqui? Você vai olhar pelo tamanho do vetor, que são essas setas. Essa seta preta aqui, ela está maior. Portanto, né, a velocidade do carro aqui azul é maior. Beleza? Já o carro amarelo, por ter uma seta menor de velocidade, ele está mais devagar. Então você observa que a intensidade da grandeza, aqui velocidade, está associada com o tamanho do vetor. Quanto maior, quer dizer que é mais velocidade, mas aquela grandeza física ela tem mais intensidade. Isso daqui é o módulo, tá, pessoal? Módulo é o tamanho aí do vetor, é a intensidade. Seria o valor numérico propriamente dito. 20 km por hora, 50 km por hora, 70 km por hora. Então, é isso que quer dizer módulo. Beleza? Outra coisa também importante, sentido. Você pode ter dois carros, às vezes com a mesma velocidade, mas como que você diferencia uma velocidade da outra, né? Vamos supor que esses dois carros aqui, eles estejam com velocidade de 60 km por hora. Mas como que você vai diferenciar que um está indo para a direita e outro está indo para a esquerda? Através do sinal. Então você atribui um sinal positivo, uma direção, por exemplo, tudo que aponta para a direita é positivo, né? E tudo que apontar para a esquerda, então, por consequência, vai ser negativo. Então, se você tem uma velocidade de menos 50 km por hora, você sabe que esse menos indica que a velocidade está indo para a esquerda, beleza? Então, é assim que você atribui sentido, tá? Por isso que é importante estabelecer a questão do referencial, a questão, né, do eixo positivo, do eixo negativo, quando você vai falar de grandezas físicas vetoriais, né? Que são essas grandezas aqui, velocidade, força, grandezas que precisam de módulo, direção e sentido. Olha só a diferença agora de direção. Veja esse foguete. Ele tem uma velocidade que está na direção que? Vertical, apontando em que sentido? Para cima, tá bom? Então, e esses carros eles têm velocidade na direção que? Horizontal. Só que esse carro amarelo tem a direção horizontal com sentido para a direita, e esse carro azul tem a direção também horizontal, mas com sentido para a esquerda. Beleza? Então, a velocidade, que é uma grandeza vetorial, tem essas três características, que é o módulo, né, o tamanho dela, né, o valor numérico, a direção, que pode ser horizontal ou vertical, e o sentido. Tá? Se a direção for horizontal, sentido para a esquerda ou sentido para a direita. Se a direção for vertical, o sentido pode ser para cima, como também pode ser para baixo. Beleza? Beleza, pessoal. Então nós vimos as três características dos vetores: intensidade, sentido e direção. Tá? Agora nós veremos algumas propriedades importantes quando a gente fala de vetores. A primeira delas é a decomposição. O que é decomposição? Decomposição é o seguinte: você tem um vetor aqui, tá? Tá uma velocidade apontando aqui nessa direção aqui diagonal, né? Você pode
ter uma componente desse vetor na direção horizontal e uma componente na direção que? Vertical. Seria como se fosse uma sombra do vetor nessas duas direções. A gente fala que a direção horizontal é a direção x e a direção vertical é y, por conveniência. Então, qual que é a componente y desse vetor v aqui, né? Qual que é a componente x dele, né? Ou seja, a gente está falando de componente vertical e horizontal, beleza? Bom, como que a gente faz isso então? A gente coloca então o eixo y e o eixo x de forma explícita na origem desse vetor, né? E aí a gente faz a sombra dele em cada uma desses eixos, tá? Então aqui a gente faz uma sombra aqui na vertical, que é a componente y dessa velocidade v aqui, tá? E a gente faz a componente x fazendo a sombra também aqui embaixo no eixo x. Beleza? O que é essa velocidade no eixo y e essa velocidade no eixo x? Vamos supor que você tenha uma bola, né, que está sendo lançada aqui, ó, desse jeito, né, que eu estou representando. Então, se tiver uma pessoa olhando aqui nessa posição aqui, ó, né, de trás do movimento, a pessoa verá a bola fazer esse movimento vertical para cima e para baixo, né? Ela vai ver a bola fazer esse movimento para cima e para baixo. Esse movimento para cima e para baixo que é visto por essa pessoa que está aqui atrás é a componente y da velocidade. Agora, se você pegar um drone, né, e ficar aqui em cima, você verá a bola fazer um movimento horizontal, né? E esse movimento horizontal, ele é aqui a velocidade x, é a componente horizontal da velocidade. Então, por isso que fala que essa velocidade ela tem duas componentes. A componente vertical, para quem está olhando aqui nessa posição atrás, imagina que você está chutando uma bola e a bola vai retinho, né, na sua frente assim. Você vai ver a bola subindo e descendo com uma certa velocidade. E essa velocidade é a vertical, tá bom? Beleza, pessoal. Agora nós vamos aprender como que calcula, né, cada uma dessas componentes, mas isso vai ser depois. Então isso daqui é decomposição. Todo vetor pode ser decomposto dentro desses dois eixos aqui, y e x, tá bom? A outra propriedade é o quê? É translação. Translação é quando você pega um vetor, literalmente, né, e muda ele de lugar, sem mexer no tamanho, sem mexer no sentido, sem mexer, né, para onde que ele está apontando. Então você pode pegar um vetor aqui, por exemplo, vamos pegar esse vetor aqui, a componente y, né, e a gente vai mudar ele de lugar, olha lá, ó, a gente está mudando ele, a gente está transladando ele, ok? Então ele estava aqui, agora ele está aqui. Ele está transladado. A gente transladou. Isso significa transladar. Você mudar o vetor ali de lugar, tá bom? A gente não mexeu no tamanho, ele continua apontando para cima, ele continua na direção vertical. Então é o mesmo vetor, tá bom? Então são essas duas propriedades que você pode fazer. Por que que isso é interessante de fazer? Porque às vezes, por exemplo, nesse caso, ó, você tem uma figura formada como um triângulo retângulo, tá vendo? Então você tem aqui um triângulo retângulo e você pode fazer os cálculos da velocidade desses vetores aqui usando propriedades de triângulo retângulo, como o teorema de Pitágoras, tá? Então é importante você fazer às vezes essa translação para isso, beleza? Vamos continuar então. Então nós vimos as duas propriedades dos vetores, que é a decomposição e a translação, tá? Então aqui nós estamos usando os vetores para representar aqui no caso a velocidade. Aí você tem aqui um ângulo formado, né, entre esse vetor v com o eixo horizontal. Aí você pode usar seno, cosseno para poder fazer os cálculos, tá? Agora nós vamos falar do exemplo de forças, né? Como que a gente representa as forças? A gente falou muito da velocidade, agora nós vamos falar aqui das forças. Vocês estão vendo aí na imagem um ursinho, e esse ursinho ele está submetido à ação de 3 mãos aí, que estão puxando ele. Essas 3 mãos aí estão com essa corda puxando esse ursinho aí. Você pode dizer que esse ursinho está sob a ação de 3 forças, tá? E é para isso, agora que você vai entender melhor, né, a questão de representação das forças através dos vetores. Porque ao invés de você ter que desenhar um ursinho com 3 cordas, 3 mãos, você pode representar isso de forma muito mais simples se você, por exemplo, colocar os vetores. Ok? Veja, cada mão dessa, olha só, vamos voltar aqui a imagem.
essa mão aqui está puxando para cá, nesse sentido aqui, né? Essa mão aqui já está puxando para cá e essa mão está puxando para a direita aqui. Então você tem que três forças, uma força para cima aqui na diagonal, uma força na horizontal para a direita e outra força aqui na diagonal aqui para baixo, né? Então você tem essas três forças aqui. Eu chamei de F1, F2 e F3, tá? E é importante, pessoal, a gente entender o conceito de centro de massa. O que é centro de massa? Centro de massa é o seguinte, você tem a atuação dessas três forças sobre esse ursinho. Existe um ponto aqui desse ursinho em que você pode centralizar a ação dessas três forças. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar centro de massa, mas o centro de massa, como o próprio nome já diz, é um centro onde você pode representar um corpo, tá? Como toda a sua massa, como toda a massa desse corpo tivesse nesse centro aqui, ok? Então, por exemplo, eu vou sair um pouco aqui da lógica, né? Aqui nem tem como usar a caneta, mas eu vou minimizar aqui para vocês entenderem um pouco sobre o centro de massa. Vamos supor que você queira equilibrar um cabo de vassoura na mão, né? Então você tem um cabo aqui, ó, e aí você quer equilibrar ele, né, na mão, no dedo. Em que lugar que você colocaria o seu dedo? Aqui? Nessa pontinha? Não, né? Você colocaria aqui o seu dedo aqui no meio. Por quê? Porque o centro de massa desse cabo aqui de vassoura está exatamente no meio. Então, se você segurar o cabo de vassoura aqui no meio, é como se você estivesse segurando toda essa massa aqui, né, através desse ponto, que é chamado o centro de massa. Então, esse ponto aqui, esse pontinho, ele representa toda a extensão do cabo de vassoura. Então, todo o corpo tem um centro de massa, em que você pode considerar que nesse centro está concentrada toda a massa do corpo, e aí fica mais fácil de você representar aquele corpo através de um único ponto, tá? Então você pode, né, colocar aqui, ó, você pode fazer a translação, né, e unir esses três vetores aqui nesse ponto chamado então centro de massa. A gente pode falar disso com mais detalhes se vocês tiverem dúvidas, tá? Deixem aí nos comentários ou então na aula vocês falem sobre isso. Agora nós iremos fazer o quê? Nós iremos voltar naquela parte a gente fez aqui a translação, né? Esses vetores estavam aqui em posições diferentes, e eles foram para essa posição aqui no meio, né? Então olha só a translação acontecendo. Viu? Por isso que é importante essa propriedade da translação. Beleza, agora vamos para a decomposição. Lembrando que a decomposição ela é no eixo Y e no eixo X. Então vamos fazer então a decomposição. Para isso a gente vai desenhar o eixo X e o eixo Y. Tá aí. Então nós temos aqui no centro aqui dos vetores, no centro de massa, nós temos aqui o eixo Y e o eixo X se cruzando, tá? De cara você já vê que essa força aqui, ó, a F3, ela está totalmente no eixo X, ou seja, ela não tem componentes na vertical, ela está totalmente aqui no eixo X. Mas a força F2 e a força F1, ela está na diagonal, então ela vai ter sombra aqui no eixo X e vai ter uma sombra da F2 aqui no eixo Y. A F1 também vai ter sombra aqui no eixo X e uma sombra aqui no eixo Y. Tá aí, ó. Para fazer a sombra, você projeta para baixo e projeta para o lado, né? Cada um desses vetores aqui que estão na diagonal. Então fica mais ou menos assim, ó. Aqui está a sombra, né, desses vetores aí, beleza? Então congela a imagem se você tiver dúvida, mas esse daí são os vetores, né, projetados no eixo Y e X, ok? Então tá aí. Você tem o F2, porque aqui nós temos o F2, né? O F2Y, o F2X. Você tem o F1 aqui, Y e o F1X. Olha só que interessante. Então tá aí, o F2Y, F2X, ou FX2, né? Você tem o FX1 e o F1Y. Veja os sinais. Tá vendo que o F1X aqui, o FX, né, na componente 1, não, a força 1 na componente X.
está com sinal negativo. Por quê? Porque ele está apontando para a esquerda, que é o contrário do que o nosso referencial aponta como sendo o positivo. Aqui nós temos a força que aponta para baixo também com sinal negativo, porque está ao contrário do que aponta o nosso referencial do y, tá? E aí, você entende aquela parte do equilíbrio dos corpos? Que se você somar todas as forças que atuam no corpo e se ele estiver parado, quer dizer que a soma das forças é zero, né? Então, se esse ursinho ele está parado, quer dizer que se essa componente aqui, ó, se você somar, se você somar a força que atua para cima com a força que atua para baixo, vai dar zero, ou seja, ele não se movimenta na vertical e nem na horizontal. Então quer dizer que se você somar a F3, que puxa ele para a direita, a componente X da força 2, que também puxa para a direita, e a componente X da força 1, que está puxando para a esquerda, essa soma aqui na horizontal também dá zero, tá? E aí então o bloco, o ursinho, ele está em repouso tanto na horizontal quanto na vertical. Beleza? Ele está em equilíbrio de forças na horizontal e está em equilíbrio de forças na vertical. Tá? Então, por enquanto, eu quero que você associe equilíbrio de força com o corpo em repouso. Tá? Então, quando o corpo está em repouso, quer dizer que a força que atua naquele corpo, naquela direção, é zero. Então, eu quero que vocês entendam que existem duas formas do corpo estar em repouso. Ou ele está em repouso na direção horizontal, e isso significa que as forças somadas nessa direção horizontal vão ser zero. E ele pode estar em repouso também na direção vertical. Se ele está em repouso na direção vertical, quer dizer que as forças daqui da vertical, se somadas, serão zero, né? A força que aponta para cima é igual às forças que apontam para baixo. Então ele está em repouso na direção vertical, ele está parado, né? E se ele estiver parado na direção horizontal, a soma das forças que apontam para a direita é igual às das que apontam para a esquerda, anulando então, né, umas às outras. Mas tem como o objeto estar em repouso em uma direção e não estar na outra. Ou seja, se esse ursinho estivesse sendo puxado através de uma força para a direita, né? Então aqui na direção horizontal ele não estaria em equilíbrio de forças, ele não estaria, né, no repouso, ele estaria submetido a uma ação de uma força, e aí beleza. Mas aqui na vertical ele poderia estar em repouso, ou seja, ele não está nem indo para cima e nem indo para baixo. Então aqui na vertical ele está em equilíbrio de forças, mas aqui na horizontal, por ele estar em movimento sobre a ação de uma força, ele não estaria em equilíbrio de força. Então, quando você for dizer que um bloco, um corpo está em repouso, tem que observar se ele está em repouso na direção vertical ou na direção horizontal, para você dizer se o equilíbrio de forças está na direção horizontal ou vertical. Beleza? Mas a gente vai trabalhar isso bastante com mais exemplos e tudo mais, né? Então esses daí são conceitos que a gente vai introjetando aos poucos, mas depois ele vai se modificando quando nós formos falar da leis de Newton, tá? Beleza, pessoal? Vamos voltar então agora para finalizar a nossa aula de hoje, né, uma parte um pouquinho mais representativa de como que a gente decompõe as forças que atuam nesse corpo aqui. Então você vai ver um corpo desse aí, né? E daí, como que representa? Em primeiro lugar, você tem três forças. Você tem a força peso puxando para baixo, a força na corda puxando para cima e a força aqui também puxando para cima, né? E você tem então essas três forças atuando nesse ponto aqui, tá? E esse ponto ele está em equilíbrio de forças, ou seja, ele não está se movendo nem para cima e nem para os lados. Então ele está em equilíbrio tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Vamos agora então decompor essas forças. Veja que as três vetores já estão né, na origem aqui. Não precisa da gente transladar. Depois a gente vai entender que a gente transladou esse vetor peso, né, para cima, mas aqui nesse ponto aqui, ó, já está tudo já colocado os vetores na origem, então é só colocar o eixo x e o y agora. Tá aí, então essa é a visão que nós temos inicialmente, né? Mas antes dessa visão, vamos colocar o eixo x e o y, vamos focar aqui.
Veja, nós temos a atuação, nós vamos pegar esse pedaço aqui, vamos colocar aqui uma reta imaginária, e essa reta imaginária faz um ângulo θ, né, com as forças. É um ângulo θ que é feito com esses vetores aqui, força, tá? Esse ângulo θ pode ser facilmente medido se você souber qual que é o ângulo θ entre a corda e a parede. O ângulo que é formado entre a corda e a parede vai ser o mesmo ângulo, através da propriedade matemática lá de ângulos alternos e internos, né? Não sei se vocês lembram disso. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse daqui, tá? Formado com essa reta imaginária, né? Paralela à parede. Então, vamos focar só nessa parte aqui, né? Desses três vetores. Nós colocamos o eixo y e o eixo x, tá? Essa força F, ela está na diagonal, ela tem uma sombra aqui em x e uma sombra em y, beleza? E essa força F aqui da esquerda também, tá? Tem uma sombra aqui em y e uma sombra em x. E, logicamente, tem a força peso puxando aqui para baixo. Então, né, nós podemos pegar então esse conjunto de forças como sendo aqui essas forças que estão decompostas no eixo y e x. Bom, por que é interessante fazer isso? Porque fica mais fácil de analisar. Você tem aqui duas forças em componentes y, né, puxando ele para cima, e você tem duas forças na horizontal. Veja, como o objeto ele está em repouso na direção horizontal, quer dizer que essa força que puxa para a direita é igual à força que está puxando para a esquerda. Ou seja, existe um equilíbrio de forças aqui na horizontal. Essas duas forças elas se anulam porque são iguais e isso faz com que o bloco fique parado aqui na direção horizontal. Se você for analisar na direção vertical, também o objeto não está nem subindo e nem descendo, então ele está aqui parado. Logo, as forças que puxam para cima é igual à força-peso que puxa para baixo, tá? Então você tem aqui, por exemplo, que duas vezes a componente y dessa força, ok? É igual mais a força peso, que é negativa, porque está apontando para baixo. Então, essa é igual a zero, ou seja, duas vezes Fy menos P, né? Duas vezes a força que puxa para cima menos a força peso para baixo é igual a zero, porque ele está em equilíbrio de força, ele está parado. Então, você tem aí o cálculo. Depois, nas outras aulas, pessoal, nós veremos que o repouso, o objeto em repouso, quer dizer que a soma dos vetores dali é zero, mas também nas leis de Newton isso vai mudar um pouco, porque pode ser também com velocidade constante e tal. Mas por hora, associa isso. Se um corpo ele está em repouso, as forças que atuam nele, naquela direção que ele está em repouso, é zero. Beleza? Como aqui o objeto ele está em repouso na direção vertical, a soma das forças na vertical é zero. E ele está em repouso também na direção horizontal. Então, a somatória também das forças da direção horizontal é zero. Tá? Associe, então, por hora, o repouso com isso. Beleza? Força resultante, a soma dos vetores aqui, nessas componentes, é zero. Revisando, o que nós vimos? O que são os vetores? Representação de grandezas físicas que apontam para algum lugar. Velocidade, força. Vetores têm módulo, direção e sentido, né? Vetores, então, ajudam a representar as forças que atuam em um corpo e analisar de forma mais, ali, vamos supor, lógica, né? As forças que atuam naquele corpo, para observar a questão de equilíbrio de forças e tal, né? Isso daí. Nós vimos a propriedade de vetores como translação, decomposição, ok? Nós falamos do equilíbrio de forças, falamos um pouco sobre centro de massas também, né? Centro de massa. E qualquer dúvida, vocês anotem que em sala de aula a gente tira essas dúvidas para vocês, tá? Na próxima aula a gente vai trazer mais exemplos de representação de forças, de soma de forças através dos vetores. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Espero que vocês aproveitem o máximo nesse conteúdo. Um abraço a vocês e até a próxima.